Muito obrigado por estarem aqui conosco. Se não conhecerem o First Draft, nós somos uma organização sem fins lucrativos baseada em Londres. Oferecemos ferramentas e recursos para que as pessoas construam resiliência contra informações enganosas e danosas. Estamos muito felizes porque essa é a primeira sessão de uma nova série de cursos que nós construímos em relação à compreensão da desinformação sobre vacinas. Esse é o nosso primeiro. Nós vamos passar por alguns conceitos que nós acreditamos serem essenciais. Para me apresentar, meu nome é Shaedanei Urbani, eu trabalho no nosso escritório de Nova York, trabalho em parcerias e programas, sou gerente de parcerias e programas. Se quiserem, podem entrar em contato comigo. Depois passarei mais algumas informações sobre a nossa organização no final dessa apresentação. Então, hoje nós trataremos de 3 tópicos. O primeiro tópico será sobre confiança nas vacinas. Vamos verificar alguns estudos de caso de todo mundo para que nós possamos compreender como as diferentes comunidades respondem e reagem a informações sobre vacinas. Depois vamos falar sobre a desinformação a respeito de vacinas. Então, no último novembro, a nossa organização fez uma publicação sobre vacinas. Vou falar sobre alguns desses temas que nós descobrimos na nossa pesquisa. E, por último, nós vamos falar sobre táticas, sobre como compartilhar tais informações. Quando nós pensamos sobre as pessoas que, de propósito ou sem ter esse propósito, compartilham informações enganosas sobre as vacinas, quais são as táticas que são bem-sucedidas nesse compartilhamento de desinformação sobre vacinas? Então, em primeiro lugar, vamos falar sobre alguns estudos de caso sobre a confiança em vacinas de todo mundo. Vou começar pelo Paquistão. Bom, o Paquistão é um dos poucos países de todo mundo onde a poliomielite ainda é endêmica. Eu acho que só temos 2 países no mundo ainda onde é endêmica, e o Paquistão é um desses países. E lá há um esforço mundial da parte de ONGs e também do governo paquistanês para vacinar a população paquistanesa, especialmente as crianças. Estava indo tudo muito bem, mas aí algo aconteceu. Em 2019, em abril, mais especificamente, uma série de vídeos enganosos alegando que as crianças estavam ficando doentes devido à vacinação contra a poliomielite viralizaram. E esses vídeos viralizados tiveram um efeito muito danoso sobre a vacinação, especialmente nessa região do Paquistão. Devido a esses vídeos, essa área, especialmente de Peshawar, no Paquistão, esses esforços de vacinação chegaram a um impasse. Eu vou mostrar aqui uma citação do subcomissário de polícia. Ele disse que as pessoas chegavam com alto-falantes perto de mesquitas, dizendo para que as pessoas não vacinassem seus filhos contra a poliomielite, sugerindo que essas crianças deveriam ser levadas imediatamente para o hospital se fossem vacinadas, porque havia algo de venenoso no material da vacina. Ou seja, esses vídeos enganosos surgiram, e aí as autoridades também entraram para tentar se contrapor a esses vídeos. Mas o que aconteceu foi que 25 mil crianças no Paquistão, num período curto de tempo, foram levadas para hospitais devido a esses falsos boatos sobre as vacinas, o que levou a um aumento muito grande no número de atendimentos não necessários nos hospitais. Vamos ver aqui os dados de vacinação contra a polio no Paquistão. E para entender isso, vamos ver os casos de poliomielite no Paquistão. Vocês veem que ele estava caindo de 2015, 2016, 2017, 2018. E após a viralização desses vídeos enganosos em 2019, houve essa quebra de confiança e o número de casos, como vocês podem ver, aumentou muito no país. Vemos aqui um gráfico similar. Se pensarmos nesses dados,
com base no Google Searches, em relação a palavras como pólio, vacina, gotinhas contra a pólio e poliomielite no Paquistão. Vocês podem ver que em 22 de abril, quando os vídeos viralizaram, houve uma busca muito alta, houve um pico de busca sobre essas palavras, estes termos. Bem, seria fácil olhar para essa questão, esse caso, e dizer que a quebra na confiança na vacina para combater o pólio, desculpem, se deveu apenas a esses vídeos. Bom, nós vemos esse gráfico e nós vemos uma combinação muito grande em relação a houve compartilhamento de vídeos e houve um aumento de casos. Bom, mas isso não conta toda a história, na verdade. Em 2011, na verdade, há muitos anos, então, antes da viralização desses vídeos enganosos, houve alegações de que a CIA norte-americana orquestrou uma campanha de vacinação falha somente com o objetivo de obter o DNA de familiares de Osama Bin Laden. E isso também teve fatores negativos. Infelizmente, ficamos sabendo que essas alegações eram verdadeiras. E aí, a CIA realmente havia feito isso. Tiraram vantagem dessa campanha de vacinação falsa. Se vocês quiserem ler sobre isso, vocês podem buscar artigos. Nós temos esse aqui, como este aqui da Scientific American, que fala sobre esse tipo de essa campanha falsa de vacinação da parte da CIA. Bem, e eu trago isso para, explicar esse conceito que nós explicamos muito no nosso treinamento da First Draft, que é que a desinformação geralmente tem um núcleo de verdade. E o mesmo vale para teorias da conspiração que parecem até mesmo mais ridículas. Bem, em relação nesse espaço de desinformação, de inverdades, como jornalistas, como pessoas que são das relações públicas, que tentam buscar informações, às vezes há uma tendência de olharmos para teorias da conspiração e somente deixarmos elas de lado, não pensarmos nela. Mas a desinformação geralmente tem um núcleo de verdade, algo de verdade. E nesse caso, no Paquistão, houve uma quebra de confiança na vacina contra a polio. E, se pensarmos, se procurarmos, houve um histórico que levou as pessoas a pensar que talvez essa questão, isso fosse verdade. E se olharmos na região onde isso aconteceu há anos, é a mesma região onde os vídeos enganosos viralizaram, o mesmo lugar onde a CIA fez a sua campanha falsa de vacinação. Ou seja, sabemos que os vídeos enganosos têm um efeito profundo na quebra de confiança. E eles levaram essa quebra de confiança em relação à vacina contra a poliomielite. Mas, ao mesmo tempo, havia um histórico real de influência ocidental explorando o trabalho de profissionais da saúde naquela mesma região, como eu demonstrei. Vamos voltar a isso depois. Mas agora eu quero passar a outra região, Filipinas, e a controvérsia em relação a uma vacina chamada Dengvaxia. A Dengvaxia, ela serve para combater a dengue. Se vocês não conhecem, a dengue é uma infecção viral transmitida por mosquito e ela é endêmica em mais de 100 países atualmente, incluindo as Filipinas, onde se tornou um problema, não é? Vamos verificar a timeline, não é? O período de tempo no qual essa questão, essa controvérsia da Dengvaxia se tornou um problema e levou à quebra de confiança também neste país. Bom, em dezembro de 2015, a Dengvaxia foi registrada nas Filipinas para ajudar a combater a disseminação crescente da dengue. Em março de 2016, alguns especialistas em saúde vocalizaram alguma hesitação em relação à vacina. Havia uma certa discrepância em relação à sua recepção. Mas, mesmo assim, o governo deu início a um programa de vacinação escolar,
lá em abril de 2016, e eles começaram a vacinar muitas pessoas, especialmente crianças. 830 mil foram vacinadas nesse programa. E aí algo aconteceu. Em novembro de 2016, o produtor da Dengvaxia, a empresa chamada Sanofi, anunciou que a vacina poderia ser perigosa em raros casos de crianças que não haviam apresentado a infecção ainda. E esse aviso ou advertência era que se as crianças não tivessem tido essa infecção e recebessem a vacina, aí quando elas se infectassem com a dengue, a infecção por dengue seria piorada. Dessa forma, alguns países que estavam institucionalizando a Dengvaxia reagiram, implementando algumas diretrizes mais rigorosas, com algumas exigências de rotulagem mais rigorosas, mas não na Filipinas. Nas Filipinas, com a política 180, eles interromperam o programa de vacinação, dando início ou detonando um certo pânico moral. As pessoas ficaram assustadas. Isso em novembro de 2017. E em janeiro de 2018, houve uma prolongada investigação do Senado. E mais ou menos na mesma época, também houve alegações online, com vídeos, com fotos que viralizaram, dizendo que as crianças estavam morrendo porque haviam tomado a vacina. Essas alegações elas não eram verdadeiras, elas eram infundadas, mas infelizmente a mídia nas Filipinas fez muito para amplificar essa investigação do Senado e também esses vídeos. E essa investigação do Senado se concentrou mais na questão da corrupção e menos na questão da segurança da vacina. E houve essa amplificação midiática a respeito dessas alegações de crianças morrendo por causa da vacina que eram infundadas. Bem, vemos aqui uma pesquisa feita pela London School of Hygiene and Tropical Medicine, mostrando o percentual de respondentes que concordavam que a vacina era importante. E vocês podem ver que em 2015, 93% dos respondentes, ou seja, um alto percentual, 93% dos respondentes disseram que sim, as vacinas são importantes. Mas em 2018, após a controvérsia da Dengvaxia, esse número caiu muito para apenas 32% dos respondentes. Ou seja, uma queda significativa. O que nós podemos aprender desse estudo de caso? Algumas coisas. Assim como no Paquistão, alegações negativas ou enganosas eram parte da quebra na confiança, mas não contaram a história toda. Lá nas Filipinas, eles suspenderam o programa de vacinação totalmente, ao invés de introduzir coisas que outros países introduziram, como diretrizes e rotulagem mais rigorosas, não é? O que eles fizeram nas Filipinas foi uma política muito drástica. E também houve essa investigação no Senado que se concentrou, como eu disse, mais na corrupção política do que na própria segurança da vacina. Vamos ver mais alguns exemplos para ligar tudo isso. Em relação aos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos nós temos dois grupos demográficos que têm mais hesitação em relação à segurança das vacinas. E esses dados são da Kaiser Family Foundation sobre a vacina para combater a Covid-19. E, de acordo com esse estudo, adultos afro-americanos e republicanos são os grupos mais hesitantes quanto à Covid-19. Mas eles são diferentes. Em relação aos republicanos, eles dizem que a principal razão pela qual eles não acreditam na vacina é que eles acreditam que os riscos da Covid estão sendo exagerados. Mas se pensarmos nos adultos afro-americanos nos Estados Unidos, eles dizem que o principal motivo deles serem hesitantes quanto à vacina é que eles não acham que os riscos estão sendo exagerados, pelo menos não acham que seja o principal risco que
que fazem com que eles sejam hesitantes. 71% dos afro-americanos acreditam que as vacinas podem ter efeitos colaterais. 71% também acreditam que possam haver alguns efeitos e eles querem esperar para ver o que vai acontecer com outras pessoas. E também digo que nos Estados Unidos também tem o histórico de utilizar afro-americanos em estudos e testagem de vacinas sem consentimento. Também temos esse histórico horrível. E pensando no Paquistão e o que aconteceu lá, existem motivos históricos, sócio-históricos para essa desconfiança da parte desse grupo, não é? Bom, vamos olhar esse grupo de hispânicos adultos. Esse gráfico é interessante por dois motivos. Ele mostra que adultos hispânicos mais jovens, em média, eles confiam muito menos nas informações sobre a vacina ou vacinas para a Covid-19 do que adultos hispânicos mais velhos. E também é interessante vermos que, mais acima, eles listam o seu próprio doutor como uma fonte de informação confiável em relação à vacina. E aí depois isso vai descendo, por exemplo, CDC, não é? O Center for Disease Control, FDA, Food and Drug Administration, depois o Dr. Fauci, o presidente eleito Joe Biden, e oficiais do governo, autoridades governamentais. E aí a confiança vai decrescendo quanto mais política a autoridade se torna. Eles confiam mais no seu médico particular do que numa autoridade política. Não deveria ser surpreendente se também considerarmos outros estudos de caso, porque tanto no Paquistão quanto nas Filipinas temos esse elemento de politização das informações relativas à vacina, que causam desconfiança. Eu quero ler essa citação para vocês, essa do Dr. Heidi Larson, diretor do Vaccine Confidence Project. Se vocês não conhecem esse projeto, eu recomendo que vocês verifiquem o website do Vaccine Confidence Project. Eles têm muitas informações, muitos recursos, têm muito interesse na pesquisa. Eles também medem a confiança na vacina em todo o mundo, verificando diferentes comunidades, diferentes métricas também. Esse é de um relatório que foi publicado no New York Times, e ele diz que eu vejo que as estratégias de comunicação, elas eram alavancadas pelo que a comunidade de saúde pública e o pessoal que trabalha com imunização pensava que o público precisava saber, mas eles não estavam reagindo, respondendo às preocupações das pessoas, ou às perguntas ou questões que elas tinham. O que é claro, o que fica claro quando nós vamos mais fundo, por que as pessoas desconfiam da vacina, temos diferentes razões que explicam essas desconfianças, mas esses motivos são legítimos, são autênticos. Nós precisamos, portanto, ter formas de comunicar melhor essas informações sobre a vacina, tentando nos conectarmos com as pessoas, entender quais são as suas preocupações, quais são as suas perguntas, quais são as suas questões. Se não fizermos isso, não conseguiremos nos conectar melhor e informar as pessoas melhor, certo? Bom, vamos falar sobre alguns temas da pesquisa que nós fizemos sobre desinformação a respeito de vacinas. Essa é uma nova sessão que também trata sobre o que nós descobrimos. Nós temos também e tudo isso no nosso site, firstdraft.com, e na próxima sessão também trataremos sobre isso, na próxima quinta, mas o que nós basicamente fizemos foi analisar 1.200 posts em diferentes idiomas, francês, inglês, espanhol, e também toda a web, buscando conteúdo que falava sobre vacinas, tentando entender as narrativas que estavam estruturando a conversa, os diálogos sobre a vacina. E nós descobrimos que 2 temas eram dominantes em todas essas 3 línguas. O primeiro tópico era sobre motivos políticos e econômicos e relativos à vacina.
E o segundo grande tópico era sobre a segurança, eficácia e necessidade. O que é interessante é que as narrativas que eram dominantes eram diferentes em diferentes idiomas ou línguas. Bem, vamos falar mais disso na próxima sessão, mas eu posso adiantar que as diferentes narrativas tratam da liberdade e não estava em espanhol, nos posts em espanhol, mas sim em inglês, por exemplo, e também em francês. E também a moralidade e religião estava presente nos 3 idiomas. Isso foram questões interessantes. Em relação ao engajamento por plataforma, foi interessante para cada idioma. Foi interessante, não tão surpreendente, que a desinformação sobre a vacina é muito prevalente no Instagram. Uma das coisas interessantes a respeito disso é que plataformas visuadas no visual, como Instagram e TikTok, são mais difíceis de pesquisar, não é? E enquanto que Facebook e Twitter, que tem mais texto, aí tem mais pesquisa, não é? Então, as plataformas mais visuais podem levar a mais informação. Mas temos que pensar nisso, porque a informação está se proliferando nessas plataformas visuais. Portanto, o Facebook e o Instagram, eles alavancam o discurso da vacina nas mídias sociais. São os mais utilizados, não é isso que eu quero dizer. Bom, vamos falar agora sobre como municiar, como as pessoas municiam a incerteza. Quais são as táticas? Bom, fazemos muito treinamento sobre esse tópico e vou falar sobre alguns deles que eram prevalentes na nossa pesquisa sobre vacina. Um deles é sobre lavagem de manchetes. O que isso significa? A lavagem de manchetes é o que nós chamamos, ou como nós nos referimos a quando alguém pega uma manchete que tem algo negativo ou ambíguo, talvez algum texto ambíguo na manchete, e aí a gente às vezes vê que as pessoas pegam só a manchete e não leem todo o texto, não é? E pegam aquela manchete para alavancar a sua agenda, a sua pauta. Por exemplo, vemos aqui do Open Oregon, está escrito ali, não é preciso fazer quarentena se você tomou as 2 doses da vacina. Onde isso vai dar, não é? Bom, quando a gente olha os comentários, foi um post muito popular, e os comentários diziam que muitas pessoas estavam sugerindo que eles estavam usando a ideia de que que o governo estava usando a ideia que você não vai precisar fazer quarentena se você já tomou a vacina para forçar as pessoas a tomarem a vacina. Então, é isso que se chama de lavagem de manchetes, tentar rerotear as ideias. Bom, também tem a questão das teorias de conspiração que levam a profunda desconfiança. Também temos posts sobre microchips, sobre o envolvimento do Bill Gates, sobre as vacinas que vão inserir um microchip no seu corpo para que o governo controle pessoas. Bom, algumas dessas coisas podem parecer loucuras, mas elas alimentam essa desconfiança em relação aos atores políticos e às instituições também. E nesses estudos de caso, muita desinformação sobre a vacina tem a ver com isso, com a desconfiança profunda em relação às instituições e atores políticos. Esse aqui é importante. Uma coisa que nós descobrimos, isso é verdade não apenas sobre a desinformação a respeito da vacina, mas sobre a desinformação em geral, é que ela é esmagadoramente alavancada por vídeos e fotos. E um dos problemas com isso é que o conteúdo visual é muito difícil de verificar, não é? Os vídeos e fotos são emocionais, eles brincam com as emoções e os sentimentos das pessoas. É difícil de criar
contra mensagens e fazer verificação de fatos, e também o conteúdo mais longo e mais baseado em texto não compete bem, porque não tem o mesmo peso nas emoções, nos sentimentos. Nós também temos o que nós chamamos de conteúdo zumbi, ou seja, então nós temos uma novas hashtags ou novos fios nas redes sociais, utilizando desinformações antigas, desinformações recicladas, com alegações de ligações antigas, levando à amplificação. E nós não temos a mensagem certa para lidar com essas incertezas que estão anexadas a essas desinformações antigas, ou conteúdo zumbi. Bom, estamos quase encerrando e eu quero dizer que na próxima sessão nós vamos falar sobre déficits de dados e narrativas sobre a desinformação. Vamos olhar em maior detalhe sobre algumas dessas narrativas sobre a desinformação e também vamos falar sobre o que nós chamamos de déficits ou lacunas de dados. Essas coberturas nas quais nós encontramos grandes lacunas de dados e aí a desinformação entra. Nós vamos falar sobre como identificar déficit de dados, identificar tópicos onde temos grande necessidade para informações de qualidade, como lidar com essas questões.